Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal e hoje vamos explorar um tema mais fascinante e fundamentais da Bíblia, a criação de Deus. Deus da criação. Deus é revelado na Bíblia como um ser infinito, eterno e autoexistente, sem princípio ou fim, que é a primeira causa. Isso é a fonte original, o iniciador e criador de tudo o que existe. Nunca houve um momento em que Deus não existisse. Como testemunho de Moisés, ele diz assim: antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra, ou o mundo, sim, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Ele diz em Salmos 90, capítulo 90, versículo 2. Em outras palavras, Deus existia eterna e infinitamente, para sempre, sem começo ou fim. Ele é anterior a tudo que foi criado nos céus e na terra. Deus é revelado como um ser pessoal que criou Adão e Eva, à sua imagem, o que significa que podiam corresponder a Deus e ter com Ele um relacionamento pessoal que refletisse o amor e outras características pessoais divinas. Deus também é revelado como um ser moral que criou tudo bom e sem pecado. Depois de haver concluído a criação e examinar o que criara, Deus viu que era bom. Uma vez que Adão e Eva foram criados à semelhança de Deus, também era sem pecados. O pecado entrou na existência humana quando Eva decidiu ceder à tentação apresentada pela serpente, ou Satanás, desafiando juntamente com Adão o mandamento de Deus. A atividade da criação. Deus criou todas as coisas, nos céus e na terra. A palavra criou, em hebraico, bara, é usada para descrever uma atividade que apenas Deus pode exercer. Ela significa que, em um momento específico, Deus trouxe à existência a algo que não existia antes. A Bíblia descreve a criação de Deus como sem forma, vazia e coberta de trevas, em Gênesis capítulo 1, versículo 2. Naquela ocasião, o universo e o mundo não estavam na forma ordenada em que estão agora. A terra era vazia, sem vida e completamente escura. Deus então criou a luz, deu a forma ordenada ao universo e encheu a terra de seres vivos. O momento em que Deus usou sua criação foi o poder da sua palavra. Repetidas vezes na Bíblia declara: e Deus disse, e disse Deus. Em outras palavras, antes que Deus falasse para que os céus e a terra passassem a ser eles não existiam em nenhuma outra forma. Pai, Filho e Espírito Santo. Teve uma função na criação. O Filho é o Verbo poderoso pelo qual Deus criou todas as coisas. O início do Evangelho de João revela Jesus Cristo como o Verbo eterno de Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. O apóstolo Paulo escreve em que Cristo foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Tudo foi criado por Ele e para Ele. O autor da epístola aos Hebreus enfatiza que, por seu Filho, Deus criou o universo. O Espírito Santo também teve um papel ativo na criação. Ele é retratado movendo-se sobre a criação, preservando-a e preparando-a para uma atividade criativa de Deus. A palavra hebraica para espírito
ruach, também pode ser traduzida como vento e sopro. E assim que o autor de um dos salmos descreve o papel do Espírito Santo ao declarar: pela palavra do Senhor foram feitos céus, e todo o exército deles pelo Espírito, ruach, da sua boca. O Espírito Santo continua envolvido na manutenção da criação. O propósito e objetivo da criação. Deus teve razões específicas para criar o mundo. Deus criou os céus e a terra como uma expressão visível de sua glória, magnificência, beleza, majestade e seu poder. Davi diz: os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Em Salmos 19, capítulo 19, versículo 1. Ao olharmos para todo o cosmos criado, da vastidão do universo, a beleza e ordem da natureza, não podemos evitar um sentimento de assombro pela grandeza de Deus, o nosso Criador. Deus criou os céus e a terra para receber a glória e a honra dele, que ele merece. Todos os elementos da natureza, incluem o sol e a lua, e as rochas e as árvores, a chuva e a neve, os rios, as correntezas, colinas, montes, animais e pássaros, exibem a maravilha de Deus, honram a sua habilidade criativa, lhe expressam louvor. Mas Deus deseja receber a glória e o louvor dos homens ainda mais do que qualquer coisa que ele criou. Deus criou a terra para estabelecer um lugar onde seus próprios objetivos para a humanidade pudessem se cumprir. Deus criou Adão e Eva à sua própria imagem, a fim de que pudesse ter um relacionamento pessoal de amor com as pessoas por toda a eternidade. Deus desejava que as pessoas fossem trinas, e isso é seres trifancetados, alma, corpo e espírito. Alguns descrevem a alma como parte do ser humano, que resulta da união entre corpo e espírito. A parte que inclui a mente e emoções e o livre-arbítrio, como qual a pessoa pode decidir adorar e servir a Deus, confere amor e lealdade e gratidão. O Espírito é a verdadeira essência dada por Deus a uma pessoa, o que sobrevive à morte, para viver para sempre, seja no céu ou no inferno. A respeito a alguma sobreposição nas Escrituras com relação ao uso das palavras almas e espírito, Deus desejava tanto esse relacionamento íntimo com as pessoas que, quando Satanás tentou Adão e Eva, os fez desobedecer ao mandamento divino. Deus prometeu enviar um Salvador para redimir, isso é, restaurar ou resgatar a humanidade das consequências do pecado. Dessa maneira, haveria pessoas que desfrutariam de Deus e o honrariam com uma vida justa e santa, exatamente como ele desejava. O livro de Apocalipse registra o ápice do cumprimento definitivo do propósito de Deus na criação. Nesse livro, João descreve o fim da história como as seguintes palavras: com eles Deus habitará e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Isso está escrito em Apocalipse 21,
versículo 3. A criação e evolução. Em grande parte da comunidade científica e educacional da atualidade, a evolução é a teoria principal a respeito da origem da vida e do universo. Os cristãos que creem na Bíblia deveriam considerar as 4 observações a seguir a respeito da evolução. Eu listei 4 aqui, que são essas. A evolução é um esforço naturalista, sem nenhuma atividade ou elemento sobrenatural, de explicar a origem e o desenvolvimento do universo. Essa teoria se supõe que não existe um Criador divino e pessoal que projetou o mundo. Os revolucionistas acreditam que tudo passou a existir por uma série de acontecimentos casuais ou aleatórios que ocorrem há muitos bilhões de anos. As pessoas que defendem a evolução afirmam ter evidência científica que corrobora suas hipóteses. O ensino da evolução não é verdadeiramente científico. De acordo com o método científico, todas as conclusões devem se basear em evidências indiscutíveis, com base em experimentos que possam ser duplicados. No entanto, nenhum experimento poderia provar e testar suposições como a teoria do Big Bang ou a grande explosão. A respeito de como apresenta o universo se iniciou, tampouco é possível provar que os seres humanos evoluíram gradualmente a partir de formas mais simples, em direção às mais complexas. O que realmente desafia, segundo a lei termodinâmica, que escreve ao material físico. Tende para a desordem, essa matéria física tende à desordem, não para uma ordem mais elevada. À medida que se altera, a evolução é uma hipótese sem evidência científica e aceitá-la requer fé em uma teoria humana. Em contraste, o povo de Deus deposita a sua fé na palavra inspirada de Deus, a palavra testada pelo tempo, que revela que Ele é aquele que criou todas as coisas a partir do nada. É inegável que acontecem mudanças e desenvolvimentos em várias espécies. Por exemplo, algumas estão se tornando extintas e, por outro lado, ocasionalmente observamos novos desenvolvimentos ou alterações entre as espécies. Mas não há nenhuma evidência, nem mesmo na história da Terra ou em registros de fósseis, que corrobore a teoria de que o tipo de ser vivo tenha evoluído de outro. As evidências existentes respaldam a declaração da Bíblia de que Deus criou a criatura viva conforme a sua espécie. Os cristãos que creem na Bíblia devem também rejeitar a teoria chamada evolução teísta. Essa teoria aceita grande parte das conclusões da evolução naturalista, com exceção de que propõe que Deus iniciou o processo da evolução. Ela contradiz a revelação bíblica do papel ativo de Deus em todos os aspectos da criação. Por exemplo, Deus é o sujeito de cada verbo de ação em 1 Gênesis, com exceção de Gênesis 1, 1-12, que cumpre o comando de Deus do verso 11 e da expressão repetida, e foi a tarde e a manhã. Em todas as palavras, Deus não é um supervisor
passivo de um processo evolucionário. E Ele é o Criador ativo de todas as coisas. Então, essas foram as 4 observações que, na minha opinião, eu quero que todos os cristãos tenham sobre a evolução. E obrigado por assistir. Espero que esse vídeo tenha iluminado a sua compreensão sobre a criação de Deus e a beleza do mundo ao nosso redor. Lembre-se de que somos parte dessa maravilhosa obra e que temos um propósito especial. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, se inscrever no canal e compartilhar suas reflexões nos comentários. Até a próxima e que Deus abençoe cada um de vocês.